Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Paróquia Santa Cruz e Santa Edviges. Vamos continuar nossa formação em liturgia. A gente está falando da missa parte por parte. É uma sequência, nós temos 2 vídeos anteriores falando dos ritos iniciais e hoje a gente vai iniciar o rito da palavra, a liturgia da palavra. Como leigos ou como participantes, fiéis leigos da Assembleia que vai para a celebração da Santa Missa, a gente tem que conhecer a doutrina da Igreja Católica, conhecer os documentos importantes que embasam essa importante função litúrgica da nossa Igreja. Então vamos relembrar que o Concílio Vaticano II, ele proporcionou a melhora do sentido da liturgia e a maior participação dos leigos. A Constituição Conciliar do Sacrosanto Concílio, ele retrata a Sagrada Liturgia. Então, quando a gente estudar os textos sagrados, o Sacrosanto Concílio número 7 ou a Introdução Geral Missal Romano número 27, eles nos colocam, Cristo se faz presente na liturgia eucarística de 4 maneiras, com a Assembleia reunida, no ministro que a preside, na palavra proclamada e nas espécies eucarísticas. O Sacrosanto Concílio 33 também nos reforça. Na liturgia, Deus fala ao seu povo. Cristo, ele está presente em sua palavra quando anuncia o Evangelho. Então, na liturgia, a igreja, ela se representa pelo presidente da celebração e é representada por ele. Os ministros ordenados, eles agem em persona Christi, na pessoa de Cristo, e só pode ser atribuída ao sacerdote, os ministros ordenados. Ao mesmo tempo, também, em nomina ecclesia. Então, a gente tem que saber que isso acontece por quê? Porque é uma iniciativa de Deus para com a igreja. A palavra de Deus na igreja, ela é viva, ela é eficaz, é o próprio Deus quem fala e quem age. Segundo a introdução geral ao Missal Romano número 9, a palavra de Deus, ela tem que ser escutada por todos com veneração. A introdução geral ao Missal Romano número 56 reforça que a palavra de Deus, ela tem que ser celebrada de modo a favorecer a meditação. E a introdução geral ao Missal Romano 58 nos ensina que a palavra de Deus, ela tem que ser proclamada sempre na mesa da palavra, que a gente conhece como o ambão, que fica no presbitério, que a gente fica de frente para a Assembleia. Em cada celebração, o Senhor, ele nos alimenta com a sua palavra, ele nos revela o seu mistério, ele nos fortalece e ele nos transforma. A Sacrosanto Concílio número 56 também, e também o Catecismo da Igreja Católica, 1345 até 1347, eles trazem para a gente uma importante formação para a liturgia, para a palavra de Deus, que a liturgia da palavra e a liturgia eucarísticas, ela constituem juntas um só e um mesmo ato de culto. Então, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Se a gente relembrar, quando estava a caminho com seus discípulos, Jesus explicou-lhes as Escrituras, colocando-o à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu para eles. Então, o Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina, a convocação é a liturgia da palavra. Nós temos as leituras, a homilia, a oração universal. E a liturgia eucarística, a apresentação do pão e do vinho. Uma ação de graças consecratória e a comunhão. Então, no rito da palavra, nós vamos ter as leituras bíblicas, o salmo responsorial, a aclamação ao evangelho, o evangelho, a homilia, profissão de fé e a oração universal. Para a gente conhecer, dentro do calendário litúrgico, do ano litúrgico, quais são as leituras que vão ser proclamadas durante aquele ano, a gente tem no Brasil o Diretório da Liturgia da Igreja. Ele é uma publicação consagrada
como uma referência litúrgica para a igreja no Brasil. Então ele traz as referências às leituras das celebrações e outras informações úteis do ano litúrgico vigente. Lá na igreja, ela fica na sacristia, onde os ministros, e principalmente os fiéis, né, os ministros da Eucaristia e os leigos vão colocar as vestes litúrgicas. Então tem o livrinho do diretório aberto e lá ele mostra pra gente o tempo litúrgico, a veste e o que a gente está celebrando naquele momento. Se é uma solenidade, se é uma memória, se é uma festa, a gente acompanha por esse diretório. Você pode comprar alguns de bolso ou até maior e levar também com você e você vai estar acompanhando as liturgias, todas as leituras das celebrações daquele ano litúrgico vigente, tá? A gente não leva a Bíblia para fazer as leituras na igreja. As leituras bíblicas, elas são proclamadas dos livros litúrgicos. Nós temos o lecionário, nós temos o evangeliário, o gradual. Então, quem é da liturgia, os ministros que preparam o presbitério, os leitores que vão fazer a proclamação da palavra, tem que conhecer esses livros e saber buscar dentro deles o momento que a gente está celebrando, o que a gente viu lá no diretório da liturgia da igreja. Então, o lecionário, a gente tem o lecionário dominical, que são as leituras dos domingos e das solenidades. Nele nós vamos ter os evangelhos sinóticos, ano A de Mateus, ano B de Marcos, ano C de Lucas. O lecionário semanal, que é das leituras da semana, no tempo comum, divide-se em anos pares, anos ímpares, no advento, no Natal, na Quaresma, na Páscoa. E o lecionário santoral, que é as leituras dos dias dos santos e das festas. Os santos do ano todo, de janeiro, fevereiro, março, abril, eles vai dividindo e você vai encontrando os santos daquele mês, daquele dia. Os comuns, né? Os aniversários da dedicação da igreja, comum de Nossa Senhora, comum dos mártires, comum dos pastores, comum dos doutores da igreja, comum das virgens, comuns dos santos e das santas. Isso está tudo dentro do lecionário santoral. As missas rituais, as missas para as diversas circunstâncias, as missas votivas, as missas dos defuntos e na Virgem Maria também, o tempo dela no tempo do Advento, no tempo do Natal, no tempo da Quaresma, no Pascal, tempo comum e apêndice. Isso tudo dentro do lecionário santoral. Outro livro muito importante que a gente às vezes usa dentro da igreja é o Evangeliário. É um livro elaborado para a proclamação do Evangelho aos domingos, festas e solenidades. Em todas as missas, o Evangeliário ele tem que ser conduzido com respeito e dignidade. Ele pode ser utilizado, a gente vê ele entronizado nas ocasiões de concílios, sínodos. Quando um diácono vai receber uma ordenação, ele pode ser utilizado. Quando o pároco vai ter sua tomada de posse naquela igreja, na cabeça do eleito, né, na ordenação episcopal, e também pode ser depositado sobre o féretro nas exéquias. Então, é especialmente utilizado nas celebrações da missa. O evangeliário ele deve encontrar o seu lugar, né, para a proclamação do evangelho, deve ser conduzido pelo celebrante, se for utilizado uma procissão de entrada, e sempre colocado no centro do altar antes da Eucaristia. Nós temos que ter zelo pelos livros que trazem a palavra de Deus, o lecionário, o evangeliário, o lugar próprio para a sua proclamação, que é lá no ambão, em cima, lá no presbitério, de frente para a comunidade, a assembleia, e a proclamação em si. Cuidado com a escolha e a preparação dos leitores. As pessoas têm que estar preparadas para proclamar a palavra de Deus. A gente vai falar em tempos posteriores, depois em outros vídeos, sobre essas funções dos leigos na igreja. Vamos ensiná-los a preparar e fazer uma liturgia muito bonita. Porque a assembleia que está ouvindo a palavra de Deus, ela vai ser viva e eficaz para ele quando ela ouvir com dignidade, entender o que está sendo ouvido. Então, os leitores, eles não devem seguir para o presbitério com um folheto ou a liturgia diária na mão. Por quê? Porque ele vai proclamar a palavra de Deus, do lecionário. Então, a gente tem que se preparar para essa palavra de Deus. Então, escolher bem os nossos leitores é muito importante para que ocorra harmonia durante as celebrações. Quando a gente fala de liturgia da palavra,
a gente tem a primeira leitura, salmo e segunda leitura. A primeira leitura e o evangelho, eles geralmente tratam do mesmo assunto. Por quê? Vai mostrar que Jesus, aquele que leva à plenitude a antiga aliança, é uma conexão íntima com o evangelho. E dessa forma, ele forma uma estrutura de profecia. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos e a realização, que é o evangelho. O Antigo Testamento, ele previa a vinda de Jesus e que ele mesmo o cumpriu, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17. O Salmo, ele é uma meditação da leitura, é a resposta de Deus, do povo de Deus, à sua palavra proclamada, é um comentário cantado. E a segunda leitura, ela é sempre uma leitura continuada, ou seja, começa a leitura de um determinado livro do Novo Testamento, quase sempre uma carta, e sua leitura é continuada até que termine. A segunda leitura, ela nos demonstra a realização daquela palavra proclamada no Evangelho na vida da igreja. Elas são extraídas das cartas dos apóstolos, né? A Paulo, Tiago, João, Pedro, Judas e mais notadamente as escritas por São João. E durante a semana, a liturgia da palavra ela segue um ciclo diferente, os anos pares, os anos ímpares, conservando-se, contudo, o mesmo texto do Evangelho. Uma coisa importante durante a celebração das palavras de Deus é a Assembleia prestar atenção no que está sendo proclamado, não ficar olhando o livrinho, mas se direcionar ao leitor, direcionar ao celebrante, olhar para Jesus, ver a sua cruz. A fim de que a liturgia também transcorra em ordem, tem que ser necessário se guardar o silêncio entre as leituras, conforme nos retrata a Introdução Geral ao Missal Romano número 56. É necessário que a palavra seja melhor assimilada. Então, a gente não tem que ficar falando durante essas leituras. Comentários, munições são desnecessárias. Anunciar o nome do leitor, dizer primeira leitura, repetir toda hora, todos, refrão no salmo responsorial. Então, isso não deve ser realizado. Deve-se, primeiro, quando a gente for fazer a leitura, a gente ter esse momento de silêncio e preparar-se para que o leitor vá proclamar a palavra de Deus. Prepararmos para ouvir o Sagrado Evangelho pelo presidente da celebração. Então, para favorecer a meditação, a gente tem que ter silêncio, a gente tem que interiorizar o que a gente vai ouvir, tá? Então, por isso que não se deve mais falar dessa forma. Primeira leitura, segunda leitura e até a introdução à leitura, elas não são mais necessárias. Depois da primeira e segunda leitura e homilia, esses silêncios eles devem ser mais evidentes, tá? Tem que se favorecer o silêncio. Nós temos que ser interiorizados, nos preparar pela resposta na oração que a gente vai fazer em seguida. Sobretudo, né, quando a gente está fazendo o momento da palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar, né, nem com o folheto e nem com o livro da Sagrada Escritura. Nós temos que voltar-nos para a mesa da palavra, para o ambão, nós temos que ouvir a palavra de Deus que está sendo proclamada. Por isso que o leitor ele tem que estar preparado para exercer esse ministério. O salmo responsorial. O salmista ele vai proclamar ou cantar o salmo ou outro canto bíblico colocado entre as leituras. Para exercer bem essa função, é necessário que saiba salmodiar e tenha uma boa pronúncia e dicção, como nos relata a Introdução Geral ao Missal Romano, número 102. Então, ele não pode em momento nenhum ser omitido. Se ele não for cantado, ele vai ser recitado. Ele não é apenas um canto de meditação, ele é proclamação também da Sagrada Escritura. O local ideal para realizar o salmo é no ambão. É um texto da Escritura integrante da liturgia da palavra. Não pode ser lido no meio do povo, não pode ser cantado no meio dos cantores. Não devemos ler salmo responsorial, ele tem que ser recitado, também proclamado. Só que em situações especiais é permitido algumas alterações, mas todas as alterações durante as celebrações das Santas Missas, elas são em acordo com o celebrante. Então, se o padre determina, a gente
aceita e acata. Um exemplo disso está acontecendo nesse momento da pandemia. A gente está realizando o salmo lá com os cantores. Por quê? Porque os nossos cantores têm comorbidades e a gente está evitando troca de microfone. Então, lá no ambão só está sendo proclamada a palavra de Deus, que os padres têm seus microfones e o leitor, ele, único pessoa, faz as leituras para evitar troca de pessoas, porque depois a gente descontamina, tem o tempo de entre uma missa e outra, e se tiver algum vírus, ele não vai contaminar outra pessoa. Por isso que a gente está excepcionalmente realizando o salmo lá do próprio cantor. Quando retornar à normalidade, a gente também vai voltar ao normal com a proclamação do salmo no ambão. A aclamação ao evangelho, ela é feita após a segunda leitura, precede imediatamente o evangelho e canta-se o aleluia, que significa louvai o Senhor, ou cantos determinados, né? Sempre de acordo com o tempo litúrgico. É um canto que não deve ser colocado nem exceto na quaresma ou no advento. Se a gente lembrar esses tempos fortes da igreja, né, no ano litúrgico, a quaresma, elas são os 40 dias que Jesus ficou no deserto, dias de penitências, dias de oração, preparando-o para a Páscoa. A igreja pede conversão e crer no evangelho nesse período. Por isso, nesse tempo de celebração, a gente omite-se o glória e o aleluia nas celebrações. E o advento é a espera do Senhor, espera do Salvador. A aclamação, ela constitui um rito, é um ato com valor próprio, mediante o qual a Assembleia dos Fiéis vai acolher e saudar o Senhor. A gente saúda o Senhor nesse momento, que ele vai lá ao Evangelho na pessoa do Padre. Então, professa, a gente canta a nossa fé, cantado por todos em pé, iniciado pelo grupo dos cantores, né? Pelo cantor. E essa aclamação ao Evangelho vai nos mostrar para Jesus que nós estamos esperando, alegres a ouvir a sua palavra, na palavra do Padre. E o Evangelho, ele é o ponto alto da liturgia da palavra, porque a gente já viu e sabemos que Cristo torna-se presente através de sua palavra e da pessoa do sacerdote, in persona Christi. E lá ele vai proclamar os evangelhos sinóticos, ano A de Mateus, ano B de Marcos, ano C de Lucas e o evangelho de João nas festas e solenidades e ênfase dele na Semana Santa. Depois, o padre vai fazer a homilia. A homilia, ela vai nos recordar o sermão na montanha, quando Jesus subiu aos Montes das Oliveiras para ensinar todo o povo reunido. Atualiza a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 10 já nos diz: quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Então, ela é feita exclusivamente por um ministro ordenado e ele confronta o mistério celebrado que ele traz na palavra de Deus com a vida da comunidade que vivemos naquele momento. Isso, meus amigos, a gente finaliza hoje a liturgia da palavra, o rito da palavra, onde a gente falou um pouco das leituras, do salmo e do evangelho com a homilia. Até a próxima semana, tenham uma boa semana. Preparem-se para as celebrações da Santa Missa. Vamos entender o que a gente está celebrando e como a gente deve celebrar. Um abraço a todos, uma boa semana para todos.